Bom, então, como a gente faz sempre, nós já iniciamos o 7º capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, tá? Não sei se a Nicole me ouve. Ela não está ouvindo. Tá ouvindo? Não sei se ela está ouvindo, ela não está conseguindo ativar o áudio dela. Ah, entendi. Às vezes tem que sair da sala, entrar de novo, e às vezes quando pergunta assim, se você quer iniciar com audioconferência, aí você tem que dar que sim, senão depois o áudio não conecta. Vou falar para ela. Tá bom. Então, aí, dando continuidade, na semana passada, nós iniciamos o 7º capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E aí, como a gente sempre faz no início do nosso encontro, a gente faz uma revisão do que a gente estudou até o momento, para a gente relembrar. Peraí, deixa eu ver aqui. Para a gente relembrar, né, tudo que nós lemos até o momento, e para a gente ficar mais. Entrar, viu? Não entendi. A Regiane vai entrar. Ah, então eu acabei de admitir aqui. Aí. Aê! E aí, Rê? Oi, gente! Olá, boa tarde. Boa tarde, Rê. Boa tarde. Boa tarde. Eu cheguei em Lorena e esse note até ligar, muito lento, até aí. Sei como é que é. E eu sempre esqueci o meu evangelho. Foi o marido que me lembrou. Olha! O marido, que coisa, hein? E o marido que lembrou. E aí, crianças, como é que vocês estão? E aí? Tudo bem, você? Eu me considero criança. Obrigada. São crianças, eternamente crianças. Mas eu acho que você já começou, né, a fazer o seu... Na verdade, a gente ia começar agora com a revisão, né, do capítulo de tudo que a gente estudou até agora. Então, você chegou bem na hora. Agora, certinho. Eu vou só ouvir, porque eu esqueci meu evangelho. Não tem problema. E aqui não tem evangelho, só tem Bíblia. Só tem Bíblia? Também serve. De todos os tamanhos. De todos os... Bom, então vamos lá, gente. Na semana passada, então, a gente começou o 7º capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente já começa tentando entender o porquê, né? O que Jesus quis dizer com isso, né? Quem são os pobres de espírito? E lá no começo desse capítulo, já começa com uma explicação dizendo assim, né? No caso Kardec, né? A incredulidade se divertiu com esta máxima, né? De bem-aventurados os pobres de espírito, como com as outras coisas, porque não a compreenderam. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes, né? Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles humildes, são aqueles que têm humildade, né, suficiente para se curvar a Deus, né, que têm a resignação e que conseguem enxergar a divindade, conseguem enxergar as coisas maravilhosas que Deus fez. Então, nesse sentido, os pobres de espírito são os humildes, né? Então, que nós sejamos humildes para que nós possamos ser bem-aventurados. E ele dá uma explicação também com relação aos homens de ciência, né? Que, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Aí, essa explicação que vem depois é muito interessante para a gente guardar. Ele fala o seguinte: essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los. Ou seja, as pessoas que negam Deus, que negam a divindade, né, que negam todas essas coisas maravilhosas, normalmente são pessoas muito orgulhosas, que não conseguem reconhecer que exista algo acima deles, que possa existir algo que seja muito maior do que eles até mesmo possam compreender. Então, veja, algo que nem se conhece e nem que se pode compreender. Então, isso para os orgulhosos é uma coisa impossível, né? Imaginário.
Então, é a questão do orgulho que afasta as pessoas do entendimento da verdadeira, ou melhor, que afastam as pessoas da divindade, que afastam de Deus, né? O orgulho ainda nos mantém cegos, né? À medida que nós vamos deixando o orgulho de lado, é que nós vamos ampliando a nossa visão. É como a gente leu na semana passada a questão daquele que é humilde e do orgulhoso, passando, por exemplo, por uma floresta ou passando por uma imagem maravilhosa da natureza. O humilde, ele sempre vai reconhecer a divindade de Deus, né? O quanto Deus é maravilhoso, né? Quanto ele é onipotente por construir tudo aquilo. E já o orgulhoso não vai ver mais, não vai enxergar mais do que um fenômeno da natureza, apenas o vento que bateu por muito tempo entre as rochas e fez aquela formação, né? Então a pessoa tem o conhecimento, enxerga apenas de maneira superficial. Quando para a gente poder enxergar o além, né, é necessário que nós elevemos o nosso pensamento até lá, né? Bom, aí ele continua explicando para a gente que todo aquele que se eleva será rebaixado. Então nessa questão ele está falando da humildade, né? Quanto mais nós formos humildes, né? Quanto mais nós nos rebaixarmos a Deus, né? Na questão de resignação, mais nós estaremos elevando o nosso espírito, não é isso? É nessa condição. E quando a gente fala, por exemplo, de se rebaixar ou de ser humilde, a gente não está falando aqui de denegrir, de se diminuir, não é esta a questão. Né? As pessoas tendem a se achar, eu sou humilde, se rebaixando, se colocando como o último dos homens, se humilhando. A questão não é essa. A questão é ter humildade de se reconhecer ainda tão distante, né, da evolução, tão distante do conhecimento, mas se manter sempre resignado à vontade de Deus, né? Estar sempre se curvando à vontade de Deus. Então, a ser humilde nesse sentido, né? Porque muitas pessoas se dizem ou enchem a boca para dizer-se humilde, mas são humildes apenas das palavras, né? Porque dentro de si ainda o orgulho impera com muita força. Então temos que ter sempre esse cuidado. Quando falarmos de humilde, não é a questão de denegrir-se, né, ou diminuir-se, não é essa a questão. A questão de ser humilde é com relação ao mundo, com relação a Deus, com relação à vida, sermos resignados, saber que existe um Pai todo amoroso acima de nós, que existem leis divinas que nos governam, né, que nos regem, e que nós devemos estar atentos a essas leis e sempre estarmos nos submetendo a elas, né, já que são leis divinas. Então isso é ser humilde, é reconhecer o poder de Deus, se curvar a isso, né, e viver dessa forma. Então não podemos dizer que somos humildes se não seguimos a Deus. Não podemos dizer que somos humildes se não olhamos o próximo como a nós mesmos, né? Então é dessa humildade. E aí tem um exemplo muito bonito assim que traz aqui, o Kardec colocou para a gente nesse capítulo, quando ele fala, por exemplo, da mãe dos filhos de Zebedeu, né? Que se aproxima de Jesus com os dois filhos e adorando, testemunhando, né? E queria perguntar uma coisa para Jesus. Aí Jesus fala, que quereis? Né? Aí ela responde, que ordenai, disse-lhe, que meus filhos, ou melhor, que meus dois filhos que aqui estão, tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Aí Jesus responde, então, à moça, né, a mãe, vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhes disseram, nós o podemos. Então ele pergunta para a mãe e os familiares, então os dois lá respondem, sim, nós o podemos. E aí Jesus lhe responde, peraí, gente, só um minutinho. Só um minutinho. Oi, Alessandra. Que bom te ver. Que bom te ver. Saudade. Muito Saudade bom de você também. Muito bom Tão te bom, ver. né? Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada, Rê. Bom, gente, precisei ligar aqui. Bom, aí então Jesus responde, é verdade que bebereis o cálice que vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Então, veja, a moça, né, ela, como muitos, pensam que ter o benefício, né, ou as regalias do reino de Deus, né, de todas essas outras coisas, para isso é necessário que alguém com poder
outorgue, vamos dizer dessa forma, né? Ou seja, ela chega para Jesus e pede que Jesus faça, né? E ela não entende que, na verdade, não é Jesus que está ali para isso. Então, nós devemos construir, que nós devemos merecer. E ele diz, inclusive, que ele pergunta se poderão beber do cálice que ele está bebendo. E eles respondem que sim. E aí Jesus concorda, realmente vocês vão poder, vocês beberão, né? Ele coloca bebereis no sentido do futuro. Ou seja, que essa é uma condição que nós vamos construir. E sim, como mesmo Jesus disse, que tudo que ele faz nós poderíamos fazer e muito mais, essa questão de também beber dessa fonte, né, desse cálice, que é uma metáfora aí, vamos colocar, né? Então, que nós poderemos sim, mas no futuro, que é uma construção. E que, para isso, há de se ter o merecimento. Ou seja, que Deus vai olhar, né? E que vai ter, então, preparado tal pessoa para chegar a essa condição de estar à esquerda ou à direita, né? E esse é o merecimento. Então, é isso que fica aqui nessa passagem que o Kardec trouxe, né, do Evangelho, justamente nesse sentido. Que o reino dos céus é para os humildes. E que isso é uma construção. Que não há quem chegue e fale, agora, a partir de agora, você é humilde. Não. Que isso é uma construção. Que aos poucos, né, nós vamos adquirindo essa condição. E aí depois tem uma outra passagem também que o Kardec traz aqui no quinto item. Ele fala, Jesus entrou no dia de sábado na casa dos principais fariseus para ir tomar a sua refeição. E lá eles observavam a questão como eles escolhiam o lugar, né? E aí Jesus dá mais uma lição sobre a humildade, sobre nós colocarmos na posição de humildes. Porque ele diz que então, quando fores escolher os lugares, escolha então os últimos lugares, né? E não os primeiros, os mais aparentes, os mais visíveis. Porque pode ser que você, ao escolher esse lugar, a pessoa que é responsável ali pela festa, né, o anfitrião no caso, peça para que você ceda seu lugar para uma outra pessoa que é mais ilustre, que tem mais importância que você. Então veja como vai ser a sua condição, né, de ter que se retirar daquele local e procurar um outro local mais afastado, né? Ele diz então que nós, de primeiro modo, nós devemos então escolher os últimos lugares, devemos escolher com mais humildade, porque assim o anfitrião, se assim achar necessário, pode então lhe chamar do lugar do fundo, né, dos lugares com menos destaque, pode te chamar à frente para as primeiras fileiras, vamos dizer assim, né? E ele está falando dessa questão da humildade com relação ao Pai. Ou seja, se nós estivermos nos colocando sempre como humildes em todas as situações que nós fizermos, né? Em todas as situações, aonde nós chegarmos, com quem nós falarmos, qualquer decisão que nós tomemos, se nós formos basear então na humildade, nessa resignação, né? Certamente em dado momento Deus também irá nos chamar para os lugares de mais destaque, né? Já que tudo é merecimento, tá? E aí ele continua explicando a questão da reencarnação, né? Segundo o Espiritismo, quando fala de se elevar e de se rebaixar. Ele traz dois exemplos, né, que o Espiritismo ajuda a esclarecer. Por exemplo, ele fala lá que o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo. Tá? Isso a gente pode sempre observar, que tudo que é falado tem o exemplo, tem o Espírito que vem falar, que vem demonstrar. Então, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na Terra. Então, veja, aqueles que se mantiveram, que se puseram como humildes, lá quando chegam, se mostram espíritos evoluídos, né? Porque, de outras encarnações. Tá dando para entender essa questão? Né? Porque ele está falando, por exemplo, a gente se lembra aqui, né, quando a gente sempre fala dessa parte, a gente lembra daquela passagem do Evangelho também, segundo o Espiritismo, que o Espírito de verdade fala da rainha de Ravré, que ela rainha, né, ela achou que quando ela desencarnasse lá no mundo, lá no outro mundo, ela ia manter essa realeza, né, ela ia continuar sendo uma rainha. E aí quando ela chega lá no mundo espiritual, ela se vê como uma pessoa comum, né, como qualquer outra, e ainda ela vê as pessoas que nessa vida, né, ou que na Terra a serviam, lá se colocam numa posição mais elevada, não é? Então é nesse sentido que ele fala para a gente com relação ao Espiritismo. Em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na Terra.
e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram maiores e os mais poderosos, né? Então, é nesse sentido também de quem se eleva será rebaixado, né? E quem se rebaixa será elevado. E aí ele mostra uma outra condição ainda. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Mas veja, não é uma determinante. Ele coloca aqui uma variante para isso. Ele diz o seguinte: se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Então, é uma questão mesmo da prova, de como você passou pela sua prova. Então, aquelas pessoas que estavam numa posição de poder, né, onde o orgulho e a ambição poderiam ali, ele poderia sucumbir a essas más tendências, ele então, se ele consegue através da resignação, da humildade, né, da elevação do seu espírito, consegue passar por essas provas sem sucumbir à ambição, sem sucumbir. Aqui ele coloca também então, se ele não sucumbir a essas más tendências, aí sim, numa próxima existência, ele não vai precisar vir assim, dessa maneira, vamos dizer assim, rebaixados, não é? Ou seja, é uma consequência de como ele lidou, como ele passou pelas provas que ele teve aqui na Terra. Então, não é porque ele foi rico e teve poder aqui nessa encarnação que numa próxima encarnação ele vai vir uma pessoa muito humilde, né? Alguém, enfim, que vai viver na miséria. Não é isso. Porque a questão da reencarnação não é punição, né? É aprendizado, né? É lógico que nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos plantando, mas a questão da encarnação, ela é um aprendizado. Então, se ele aqui desenvolveu bem as suas provas, passou bem por elas, numa próxima encarnação ele vai colher os frutos dessa semeadura, né? Então, se sofre agora, se passa agora por essas dificuldades, lá na frente, como diz Jesus, lá nós vamos ter a nossa recompensa, né? Então, é nesse sentido. Então, o Espiritismo, ele vem sancionar, né, essas duas máximas aí que são colocadas aqui nesse capítulo, mais especificamente nesse item. Quais são essas máximas? Ela coloca aqui, primeiro, que bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E também que aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. E todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. E a gente falou também na semana passada sobre a questão de servir e ser servido, né? O quão é melhor ser servido, né? Ou melhor, desculpa, servir do que ser servido. Porque quando a gente coloca ser servido, a gente lembra de algumas situações apenas, né? Ser servido à mesa, numa casa, né? Por alguém do trabalho, enfim. Mas e tem outras possibilidades de ser servidos que ninguém gostaria de passar, não é? Por exemplo, uma doença, quando a gente fala das pessoas que ficam acamadas, né? Essas pessoas vão ser servidas, né? Por alguém que vai estar lá disponível para cuidar delas, para alimentação, para banho, para tudo mais, né? Então, é melhor você servir a essa situação do que ser servido, né? Então, é nisso que a gente falou na semana passada, o quanto é melhor a gente servir aos outros, ser úteis, né? Do que precisar ali que o outro despenda de tempo, de energia para cuidar de nós, né? Então, é sempre melhor que nós estejamos aptos, com energia, com saúde, para cuidar do próximo, do que nós não termos isso e sermos cuidados, né? Temos que receber esses cuidados. Então, muitas pessoas querem ser servidas, porque enxergam o ser servido apenas nesses momentos aparentemente bons, vamos dizer assim, né? Mas nós esquecemos que podemos ser servidos de outras maneiras e que, com certeza, nós não gostaríamos de ser servidos dessa forma, né? Então, que nós procuremos sempre servir e não ser servidos. Bom, e aí a gente vai começar, então, esse item, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, tá? Tá lá na página 80. Quem estiver sem o livro, o Evangelho, não tem problema, acompanha aqui a leitura que uma das meninas vão fazer. E eu queria colocar uma coisa.
Não entendi. Queria colocar uma coisa. Tá. Eu ia perguntar já se alguém queria colocar. Pode falar. Antes de começar o novo. Na passagem, e há um filho do lado direito, um filho do lado esquerdo, Uhum. e Jesus fala que se eles beberiam do cálice que Jesus vai beber. Isso. Quando eu li essa passagem, eu entendi que Jesus estava falando em parábolas o que ele iria passar, todo o suplício que ele iria passar. E estava perguntando para a mãe, será que eles beberiam? Eu não tinha entendido do modo que você colocou agora. Eu entendi dessa maneira. O cálice... Jesus estava falando que seria um sofrimento dele. O cálice ele está sempre relacionado com sabedoria ou com o próprio espírito, né? Por exemplo, quando a gente vê em algumas passagens, ou por exemplo, tem uma passagem na Bíblia, como é que é agora? É o Salmo, acho que o Salmo 51 ou o Salmo 53, que ele fala assim, que ele pede para Deus, né? Que unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, né? Quando ele fala o meu cálice transborda, a gente fala do Espírito. O Espírito está cheio de anseio, né? Para lutar e para prosseguir, né? Ele está falando de reencarnação. Mas o cálice está sempre relacionado com sabedoria, né? O beber o cálice, né? Como se tudo tivesse ali naquele cálice e pudéssemos beber, ou conhecer tudo aquilo que Jesus conhece. E ele fala nesse sentido, né? Que é verdade que vós podereis beber o cálice que estou bebendo. E é verdade, no futuro, como ele mesmo colocou, tudo que ele faz, nós também poderíamos fazer e muito mais. Mas a questão aí, quando ele coloca depois, se vai poder estar sentado à esquerda ou à direita, só o Pai é que pode falar, porque só o Pai que está preparando aquele ser é que pode dizer quando, né, ele vai poder sentar à esquerda ou à direita. Agora, esse foi o entendimento que eu tive na hora, tá? Mas isso que é legal que você falou, né, e a gente até pode pesquisar mais também, para agregar, né, outros pontos de vista também, né? Porque quando se fala por metáfora, né, ou por parábolas, muitas vezes fica mesmo assim, um sentido meio duplo às vezes, ou tem né? Porque é interpretativo, né? Por isso que às vezes causa tanta polêmica, né, entre os religiosos e tal, porque daí se coloca a questão, mas se puxa a sardinha um pouco para o seu lado, né? Ou seja, coloca a parábola tentando explicar algo que se entende ou algo que se quer que as outras pessoas entendam, né? Mas, enfim, é bem legal que você tenha falado isso e que a gente fique sempre atento, né? Existem outras interpretações, a gente deve também trazer para cá para a gente agregar. Não é porque exista uma verdade. O que a gente sabe da verdade é a essência, né? A gente sabe, por exemplo, da humildade, o que nós precisamos fazer. Mas as outras coisas a gente ainda está aprendendo, né? E alguém mais quer fazer outra colocação? Fiquem à vontade. Nicole, você está ouvindo a gente agora? Tá? Sim. Então seja bem-vinda. Obrigada. Tudo que a gente está falando aqui fica gravado. Eu estou arrumando direitinho lá, eu vou disponibilizar os vídeos. E aí depois, se você quiser acompanhar as outras aulas, tá? E se também quiser depois acompanhar essa aula, vai ficar gravado. E eu vou adicionar você lá no grupo, tá? Dos estudos. Espero que você continue com a gente, tá? Que é sempre muito importante a gente estudar. Tá bom? Tá, obrigada. Beleza. Obrigada. Então, meninas, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Ou quer citar alguma coisa, algo que aconteceu? Algum exemplo? Fique à vontade. Não? Tá bom. Então... Rê, você quer ler pra gente? Tô brincando. Eu sei que você tá sem. Desculpa, tô brincando. Eu esqueci. Gente, eu não tenho É nada, ele esqueceu. Eu tenho que trazer tanta coisa, porque são 10 dias que eu fico aqui. E
eu realmente esqueci do Evangelho. Não, imagina, eu já fico feliz, muito feliz pelo seu marido ter lembrado você. E fico muito feliz de você já estar aqui. Vamos pedir, Que então... bom. Eu também fico feliz. Alessandra, gostaria de ler um pouquinho depois da Lavínia ou da Lavínia depois da Alessandra? A A Teca Lavínia acho também. que quer ler. Quer ler, Lavínia? Quer ler, Posso ler Lavínia? também? Então, leia, por favor, o item 7, lá na página 80, por favor. Tá. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Isso. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelado aos simples e aos pequenos. Está lá em São Mateus. Isso. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, bem, pelos primeiros os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhe deixa à procura dos segredos da terra e revela os céus aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Bom, ele está falando então para a gente lá, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, né? E aí, quando ele começa lá, Kardec começa no item 8 a explicar essa passagem, né? Kardec fala o seguinte: pode parecer singular, né? Diferente, né? Porque Jesus está sempre explicando tudo para todos, né? Sempre querendo que todos se salvem, né? Então parece singular que Jesus renda graças a Deus, né? Que agradeça a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples, aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las, né? Então de ter ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência, né? Porque tem uma capacidade de compreensão maior do que a dos humildes, embora o seu orgulho não permita enxergar, né? Essa é a grande questão. Se tem muito conhecimento, mas quando se tem muito conhecimento, acaba que o orgulho toma conta da pessoa. Ela se acha, então, detentora de algo muito grande, né, de algo muito valioso, e se coloca naquela situação, né, se coloca num pedestal, achando que é diferente dos outros por deter conhecimento. E, realmente, a sua capacidade ajudaria muito a conhecer aquilo que Deus está mostrando aos humildes, não é? Mas, infelizmente, o seu orgulho o torna cego às coisas de Deus, né? Como ele coloca aqui, que muitos homens de ciência se colocam, às vezes, até mesmo no mesmo patamar, né, que Deus. Então, ele coloca assim, mais aptos em aparência a compreendê-los, né? É preciso entender, porém, pelos primeiros, né, no caso, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo. E pelos segundos, né, no caso, os sábios e os prudentes, eles são os orgulhosos, né, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam tratando Deus de igual para igual quando não o negam. Porque, na verdade, ele coloca o seguinte: porque negam, né, tratando Deus de igual para igual quando não o negam. Ou seja, ou nega a Deus, ou quando não nega, coloca-se como igual, como se Deus fosse igual a ele, ou ele igual a Deus. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio, né? Porque quem era prudente era mais sábio, né? Quem sabia esperar, quem sabia observar, né? Aquelas pessoas eram consideradas mais sábias. Não entendi. Não mudou.
E não mudou. Realmente, É. quem tem essa questão de saber esperar, de observar mais, né, de ter essa cautela maior, acaba sendo beneficiado, sim, né, com a sabedoria, porque quando você está mais tranquilo observando, você aprende melhor. Quando você está agindo pela emoção, pelo ímpeto, sem pensar, sem raciocinar, você acaba não percebendo o aprendizado que está ali, né? E acaba muitas vezes cometendo erros simplesmente porque não observou, né? É como você andar num carro. Você pode simplesmente ligar, acelerar e trocar as marchas sem parar. Uma hora ele vai quebrar e você não vai nem saber por quê, sendo que ele muitas vezes lá no painel apareceu um avisozinho, um outro barulho, enfim, se você tivesse feito a sua tarefa, né, desempenhado a sua função, observando o que está fazendo, o que está à sua volta, você teria conseguido fazer a sua tarefa muito melhor. Então, é disso que ele fala, dessa questão do prudente, né? Mas a questão do prudente também, quando ele se torna sábio, porque daí, então, ele passa a procurar as coisas do mundo e não se atenta às coisas de Deus ou às coisas do mundo espiritual. Oi, Lavínia. Eles não compreendem, né, que a inteligência é um instrumento, né? Que a inteligência é um instrumento, é a bênção, né, de Deus. Não compreendem isso. Isso. Se orgulham. Mas também inteligência tem vários sentidos, né? Porque às vezes você tem uma inteligência de cultura, uma sabedoria de cultura. O povo indígena, por exemplo, né? Tem tanta sabedoria que não chega até nós, e às vezes chega e a gente não tem essa compreensão, né? Assim como um cientista, né? Ele pode até entender, mas talvez não compreenda da forma que é, na verdade, né? É por isso que a gente... Pode continuar, desculpa. Não, é isso. Pode continuar. Então, é justamente por isso que a gente fala, né, que o desenvolvimento intelectual, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele não acompanha mesmo o desenvolvimento moral. É necessário, né, que a gente viva experiências distintas para poder desenvolver cada uma com mais eficiência, né? Por exemplo, quando a gente reencarna aqui numa posição mais humilde, morando, por exemplo, né, vivendo como indígena ou vivendo numa sociedade mais fechada, onde se observe mais a natureza, né, onde se esteja mais em contato, você vai adquirindo mais experiência nesse lado moral, nesse lado do sentimento, da integração com a natureza, com as coisas de Deus, né? E quando você vem numa encarnação mais Na verdade, intelectual, eles são mais respeitosos, né? muito mais, porque eles eles conseguem sentir e perceber a grandeza das coisas. Por isso que eles já tinham, desde o início, essa necessidade de endeusar cada uma das coisas, de tão grande, tão magnífico e maravilhoso que eles viam, né? Como a lua, como o sol, como a água, eles enxergavam a potência, né? A força de tudo aquilo. Então, eles queriam que aquilo se tornasse, que fosse visto como Deus, né? Então, por isso que eles tinham vários deuses. Mas, então, eles são mesmo mais integrados e mais respeitosos com as leis de Deus, eles buscam mais a espiritualização. Então, é por isso que em algumas encarnações a gente vem com missões diferentes para viver em locais diferentes. Às vezes a gente vem para passar mesmo por faculdade, escritório e tudo mais para a gente desenvolver esse nosso lado intelectual. E como a Lavínia colocou, realmente, a nossa inteligência ela é uma ferramenta. Ela é o que vai nos ajudar a compreender o mundo, né? Como que, por exemplo, os filósofos fazem, né? Ou como as pessoas, os cientistas fazem, né? Eles fazem indagações. E essas indagações nascem dos conhecimentos que vão sendo adquiridos. Porque se adquire conhecimento, mas não um conhecimento total. É só uma parte. A outra parte, você fica lá em indagações e testes, né? E tudo mais. É assim que funciona. Não tem, porque cada um sabe um pouco, né? E tem essa Eu questão... nunca vou saber mais que você, nem você mais que eu. Cada um tem o seu saber, né? Cada pessoa tem a sua história, os seus saberes. Então, e isso, quando se junta e é compartilhado, também vai agregar valor nessa ferramenta, nessa inteligência de ambos. Todos aprendem. É como nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos aqui estudando o Evangelho e cada um está agregando um pedacinho do que conhece, do que entendeu, né? E isso, algumas perguntas, por exemplo, que alguém faça e que não saiba a resposta,
ou alguma pergunta que faça, que se dê a resposta, mas que não convença, e depois nós vamos ficar lá nos indagando se é isso mesmo, se não é, e vamos fazer pesquisas. Então, olha a importância dessa interação, né, entre as pessoas, também para o desenvolvimento da inteligência. Então, essa é a grande questão, que a inteligência é uma ferramenta para nós conhecermos, mas que se nós não tomarmos cuidado, essa inteligência ela pode se transformar em um orgulho, né? Podemos utilizar ela de maneira errada, tá? Então, Kardec continua lá para a gente, né? E pelos segundos, né, que são os sábios, os prudentes, os orgulhosos, né, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, né? Então, eu sou prudente porque eu nego Deus. Eu, antes de sair acreditando nas coisas, eu desacredito. Primeiro, né? Porque primeiro eu vou conhecer, eu falo, não sei se é bem assim, deixa eu ler mais um pouco, deixa eu, né, sondar para ver se é isso. Então, é nesse sentido que ele está falando que é prudente, porque negam. E tratando Deus de igual para igual quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhe deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Então, o discípulo... Aí o exemplo são os índios. Exato, Lavínia. Muito bem. Exato. Quanto não foi... Ela falou que é da mesma forma que Deus faz com os índios, né? Aos índios ele mostra as coisas da espiritualidade, as coisas mais elevadas, né? Tem muitas coisas que os índios receberam que eles não sabem nem explicar. Que eles fazem, mas eles não sabem explicar. Então, você vê, eles não têm esse conhecimento, essa bagagem para explicar. É como, por exemplo, a gente vê, não sei se alguém aqui tem interesse, né? Quando tem um programa no The History Channel que ele fala que é alienígenas do passado, né? E ele trata muito dessa questão dos desenhos que estavam lá no Egito, né? Dentro das pirâmides, e que mostram, assim, figuras difíceis de entender para a época, como carruagens de fogo, né? Coisas que vinham do céu, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se mostrou daquela forma, porque é o que eles compreendiam. Então, pirâmide, eles tentaram... É difícil, né? Eles tentaram explicar algo que eles não conheciam, se baseando no banco de dados que eles tinham no momento. Então, veja, eles tentaram mostrar aquilo que eles viam com o conhecimento que eles tinham. É a mesma coisa os índios, com a humildade, tudo que eles conhecem da natureza, que mostram para ele, eles tentam passar também para os outros, mas da forma humilde. Talvez se eles mostrassem grande desenvoltura científica ao falar de uma erva medicinal, de como ela ajuda, muitos levariam a sério, né, ou entenderiam a questão. Mas como é humilde, a pessoa não dá valor. Mas quanto dessa cultura, né, dos índios, quanto já não foi mostrado para os índios com relação à espiritualização, né, ou mesmo à espiritualidade, tá? Então vamos lá. Também a gente pode lembrar desses povos antigos que viviam nas cavernas e eles pintavam na caverna, desenhavam toda uma história, né? Não só deles, com uma história que eles estavam vivendo. Eles colocavam o que o HD deles tinha permissão e sabedoria para colocar. Isso, né? Exatamente isso. Então, por isso que ele fala aqui, né, que mais aptos em aparência, né? Porque fala aqui que eles tinham a capacidade de compreender, porque eles tinham mais bagagem, eles tinham mais um banco de dados para comparar, mas o orgulho não permite, né? O orgulho não permite que se faça isso. Lavínia, você lê mais um pouquinho, por favor? O item 9 agora, né? Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Então, olha que legal, né? Ele fala assim, ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas, né, pelo Espiritismo.
certos incrédulos se espantam, né, de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los, né? Então, às vezes, por exemplo, algumas perguntas mesmo no livro dos Espíritos, né? Tem questões que os espíritos eles não se empenham muito, né, em convencer. Eles dão uma explicação. E quando se pergunta muito, ele fala que que vocês não estão ainda aptos a entender. Então tem essa questão. Às vezes nós não estamos nem preparados para entender, né? E então ele coloca: certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. E que esses últimos, né, no caso os espíritos, eles se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade. É o que a gente lê também no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, com relação às comunicações, que os bons espíritos, os espíritos de luz, eles buscam aqueles que estão na mesma sintonia, ou seja, que estão com o mesmo pensamento. Então, os bons espíritos, eles vão estar nas reuniões sérias, de pessoas ali reunidas com o intuito de ajudar, com o intuito de fazer o bem, né? Então, os bons espíritos também vão estar ali querendo ajudar a essas pessoas. Claro que também vão estar presentes em outras situações, em outras reuniões que não sejam sérias, mas também para ajudar, tá? Mas que eles vão se ocupar mesmo das reuniões sérias, daquelas onde estão ali juntas pessoas uníssonas com o entendimento, com as propostas do Cristo, tá? Então, de preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Tá bom? Essa outra parte aqui é muito bonita. Lavínia, você gostaria de ler, então, por favor, o próximo parágrafo? O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade aos meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhes o que devo fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Então, olha que bonito, né, gente? Como é importante a gente ler essa parte e pensar nesse sentido, né? Porque o poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. E ele não coloca a luz sob o alqueire, ele não esconde a luz. Ele nunca escondeu. Pelo contrário, aí ele coloca lá. Ele derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois aqueles que não o veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz tê-los fechado. Então, Deus não quer abrir à força os olhos que ele mesmo fechou, não é? Então, ele fechou porque é necessário que antes de nós enxergarmos a luz, é necessário que nós reconheçamos as trevas, que nós entendamos o que é, né? Que nós queiramos nos afastar, que nós entendamos o porquê de não querer mais as trevas. E as trevas, a gente fala de tudo. Porque a gente fala trevas, a pessoa só imagina aquele... às vezes o cenário, vamos dizer assim, né? O bosque escuro, com barulhos estranhos, né? Isso é treva. E quando a gente fala treva, a gente está falando da questão moral, né? Então, se afastar das nossas trevas, né? Das nossas sombras, não é isso? Então, ele fala o seguinte... Primeiro, que Deus não escondeu a verdade, que muito pelo contrário, que Deus derrama a verdade por todos os lugares. Quer reconhecer a grandeza de Deus? Observe a natureza, observe a constituição da vida, observe a sociedade de formigas trabalhando, né? Observe as leis divinas atuando na sociedade, na vida, no mundo, né? O mesmo quando nós começamos agora a observar o universo,
que nós enxergamos tantos outros planetas, né? Outras constelações, enfim, existem até planetas vagando solitários, sem ser atraídos por nenhuma gravidade, planetas do tamanho da Terra, né? Agora recentemente. Então veja como não observar a grandeza de Deus, né? E também que Ele derrama a verdade por todos os lugares. Basta que nós tenhamos olhos de ver. E esses olhos de ver, que agora no momento estão fechados, né? Para muitos de nós está entreaberto, e outros está completamente fechado, né? São esses olhos de ver, que é os olhos de uma criança, que tem a humildade de se reconhecer pequeno, de ver a grandeza de Deus, de reconhecer, né, que tem que existir um ser supremo, causa primária de todas as coisas, para ser responsável por tudo isso, né? Não há como a gente acreditar que uma explosão possa ter gerado tantas coisas como foi esse tal do Big Bang que todo mundo fala. Então, que de uma explosão, de uma expansão, possa ter acontecido tanta perfeição simultânea, quando a gente sabe que do caos só gera o caos, não é? Então, se do caos de uma explosão saiu tanta harmonia e tanta perfeição, não faz sentido, não é? Então, é só de observar as coisas, a perfeição, que... E esse cão aí? De quem é esse cão? Ele está querendo estudar também. Que fofinho. É engraçado. Bom, então é nesse sentido, tá? Então que Deus não esconde a luz, pelo contrário, Ele derrama por todos os lugares. E outra coisa, né? Ele fala assim, que Deus não quer abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz tê-los fechado, né? Sua vez virá. Mas é preciso, primeiro, que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus. Porque somente quando a gente reconhece as trevas e a gente suplica a Deus para que tire a gente daquelas trevas, daquele lugar, daquela situação. A gente sempre lembra aqui, por exemplo, o filme, né, O Nosso Lar, quando o André Luiz está lá no umbral, que é somente depois de ele se reconhecer tão pequeno, humilde, ter reconhecido os erros todos, e ali então ele se humilha diante do Pai, faz aquela prece de coração, que ele então é ouvido e é ajudado naquele momento, né? Então, é necessário muitas vezes que nós cheguemos ao fundo do poço, muitas vezes. Mas por quê? Por nossa ignorância, por nosso orgulho, por nossa teimosia, né? Se nós fôssemos, como Jesus fala, né, humildes mesmo de coração, humildes como uma criança, nós não sofreríamos tanto. Porque nós sofremos quando nós tentamos fugir das leis divinas, tentamos fugir daquilo que Deus determinou para nós. E nós, dentro do nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer, nós podemos escolher todos os caminhos que nós quisermos. Podemos trilhar o caminho da forma que quisermos. Nós somos latifundiários, nós somos agricultores. Nós estamos sempre a semear. Podemos escolher o lugar onde iremos semear, escolher as sementes. Mas como a gente sabe que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, realmente, nós podemos fazer, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas Deus, que nos quer perfeitos, estará sempre nos conduzindo ao caminho que a isso irá levar. Então, por mais que nós nos afastemos do caminho certo, o caminho que vai nos conduzir à evolução, ainda assim Deus vai lá, pega pela nossa mãozinha de novo e conduz e coloca no caminho certo, tá? Então, a sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas para reconhecer Deus e não o acaso, tá? E ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Então, cada um precisa de um jeito, né? Precisa aprender de um jeito. Cada criatura é distinta e está num tempo de entendimento. Então, às vezes, uma lição, para mim, não vai servir como vai servir para a Rejane, né? Ou para a Alessandra. Então, às vezes, é necessário mais força, às vezes, só mais amor. Depende do indivíduo, mas Deus usa da forma que melhor for conveniente para ele. E não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer, né? E dizer-lhe, se quereis me convencer, é preciso que faça isso, né? Como tem muitos, né? Então, se espírito mesmo existe, eu quero que apareça aqui agora e que eu possa tocá-lo, né? Então, que não é assim, não é o incrédulo que vai dizer
como, de que maneira vai fazer para convencê-lo, né? Tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Bom, continua, por favor, Lavínia. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Escuta com bondade aqueles que se dirigem com humildade e não aqueles que se creem mais do que ele. Então ele só complementa aqui explicando, né, que os incrédulos não se espantem, né? Se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências, né? Então os incrédulos não fiquem espantados se, por exemplo, os espíritos não quiserem fazer o que eles estão pedindo, mas é claro, né? E que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles, claro. E escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade e não aqueles que se creem mais do que ele, né? Então aqui ele está falando dos espíritos, tá, gente? Você vê aqui que ele não coloca a letra maiúscula tal no pronome para a gente poder entender de quem ele está falando. Então ele está falando dos espíritos. Então Deus não impõe, Deus impõe suas condições e não sujeita as deles, dos homens. E escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem, com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deixa eu só ver, tinha uma coisa que eu grifei. Está dando para ouvir legal quando eu leio? Todo mundo? Tá sim. Sim. Bom, então, nesse item aqui, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, né? Então, fica claro aqui, por exemplo, para a gente que Deus não escondeu a verdade e nunca esconde a verdade. A verdade está aí, né? É como, por exemplo, a Constituição, né? A Constituição, por exemplo, do organismo. Todas essas verdades sempre estiveram no mundo, né? Sempre estiveram aí. Só que agora que o homem tem condição, que tem conhecimento, né, para se aprofundar, para descobrir melhor as substâncias, né, para descobrir as células e tudo mais, né, a questão do DNA. Então você vê que a verdade sempre esteve aí, mas foi necessário que se tivesse conhecimento para entender, né, que se tivesse então um banco de dados, né, conhecimentos adquiridos para poder se comparar e entender o que é e como funciona, tá? A gente pode pensar também. A gente pode pensar também na passagem nos 3 anos em que Jesus pregou para aquela multidão, né? Muitos ouviram e muitos estavam cegos e continuaram cegos. E Jesus nunca escondeu a verdade. Outros que ouviram as palavras de Jesus, a cegueira espiritual acabou. Foram aqueles que sempre o seguiram, né? E começaram a praticar o que Jesus pregava. Isso. E ele falava justamente isso para os discípulos, né? Para os apóstolos. Ele falava, né, que uma vez perguntaram para ele por que para alguns ele falava por parábolas e para eles ele contava, né, ele falava mais diretamente. E ele explicava que, no sentido geral, né, resumindo, que as pessoas têm o seu tempo para entender, né, que muitos não vão entender agora. Então, eu deixo aqui na parábola. Porque no futuro... Eles não é todo mundo tem o mesmo entendimento, né? Exatamente. Eles não entendiam como os apóstolos. Nós lembramos sempre, quando a gente fala dessa questão de dificuldade de entendimento das coisas que Jesus falava, lembrando de Nicodemos, né? Que a gente lembra de Nicodemos quando ele falava da questão da reencarnação, que ele falava assim, que é necessário que o homem nasça de novo para ele ver o reino de Deus, né? E aí Nicodemos ficava com aquilo, mas como o homem velho vai nascer de novo, né? Como pode um homem velho entrar na barriga de sua mãe?
né? Então você vê, olha a dificuldade das pessoas na época de entender uma coisa que para a gente agora é simples, né? Então, em muitas outras coisas. Mesmo também depois, os apóstolos também tiveram dificuldades para entender algumas coisas. Mas você vê que Jesus estava sempre deixando de um jeito especial para cada um. Para muitos ele falava a verdade direta, para aqueles que já estavam prontos. Para outros ele apenas deixava por parábolas, né? E a parábola é aquela história do filósofo, vamos dizer assim, né? Porque você escuta a parábola e você não entende o que Jesus está falando, e você fica refletindo, ouvindo e refletindo sobre aquilo até entender. E às vezes você entende de um jeito, você vai conversar com outra pessoa, entendeu de outro, né? Então, essa junção de entendimentos na época é que ajudou também muitas das pessoas, né, a entender o que Jesus estava falando. Mas Jesus sempre deixava essa questão clara, de que muitos não estavam ainda preparados para entender, né? Então, esses que se achavam preparados, ele ainda falava que ia perder tudo que tinha. Porque eles estavam ali com tanto conhecimento, achando que sabiam de tudo, mas que quando fosse revelada a verdade, aquilo que eles sabiam, na verdade não sabia nada. Então, até mesmo do que tinham, será retirado, né? Nesse sentido. Tá bom? A gente também pode pensar em Moisés. Moisés. Que levou 40 anos com aquele povo, que os que o seguiram de princípio estavam tão cegos que teve que passar por gerações para irem amadurecendo e conseguir entender o que Moisés queria passar. Exatamente. Porque se a gente imaginar, por exemplo, a questão da história, né, a história toda, o povo ficou aquele tempo todo esperando essa salvação, essa libertação, esperando por esse Deus, né, que iria vir e libertá-los, né, e levar para a Terra Sagrada. Então, ficaram esse tempo todo esperando. E aí, então, esse que surgiu, então, o momento em que Deus foi lá e colocou os espíritos, colocou as pessoas certas para fazer cumprir a sua vontade. E ali foi aquele povo libertado. Agora, depois de maior prova que essa, ainda assim o orgulho foi capaz de ser maior, né? Ainda foi capaz de se agigantar diante de tamanha demonstração do poder de Deus, porque Deus mandou os espíritos antes avisar daquilo que ia acontecer. Ele quis mostrar ao povo que existia Deus, que era um Deus único, como Moisés iria colocar depois, né? E aí, mesmo depois dessa tamanha demonstração do poder de Deus, ainda assim, foram 12, né? 12 tribos, né? 12 tribos ali que ainda se separaram daquele entendimento e foram seguir outros caminhos, né? Mas você vê o quê? Que é a questão do tempo. Assim como 12 se separaram e foram seguir outros caminhos, ainda aqueles que ficaram junto com Moisés até o final, né? Então você vê, mesmo Jesus, mesmo Deus se mostrando tão forte, tão praticamente só faltou aparecer e mostrar, né? Ó, eu tô aqui, né? E mesmo assim as pessoas ainda ficaram com dúvida, ainda colocaram o seu orgulho, as suas más paixões, né? Como, enfim, colocaram tudo isso acima de tudo aquilo que foi mostrado por Deus, né? Então você vê, olha como é a dificuldade do orgulho, como cega mesmo, como a gente fica cego, né? Hoje a gente ouve essa história e a gente tem a plena certeza, né, da tamanha de como Deus se mostrou presente ao povo, como Ele quis que nós tivéssemos certeza da existência dele, né? Porque Ele preparou tudo e fez questão de que todos soubessem que aquilo estava sendo preparado. Outra questão, por exemplo, né, que a gente pode falar, é a questão dos judeus com relação a Jesus ser o Messias. Nada contra o entendimento, né? É lógico que as pessoas idealizam e às vezes até cristalizam aquela ideia, né? Então, imaginar que Jesus teria que chegar de uma maneira mais imponente, né? Com mais pompas, vamos dizer assim, e quando ele chega lá com seu burrinho, seu jumentinho, as pessoas não dão credibilidade a ele. Então, vê a questão do orgulho, porque mesmo Jesus, né, se a gente for entender, se a gente for buscar todo o entendimento que a Bíblia traz sobre o Messias, e a gente comparar então com o que Jesus foi, a gente enxerga que ali é o Messias, realmente, que a Bíblia falava, que os Espíritos falavam. Mas como para eles, né, eles achavam que o Messias viria de uma outra forma, então eles não aceitaram que Jesus era o Messias.
Então, a questão do orgulho, mesmo se mostrando um espírito elevado, um espírito superior, com ideias totalmente revolucionárias, buscando paz, trazendo a mulher para a frente da sociedade, mostrando o poder e a força dela, fazendo tudo isso, ainda assim o orgulho fez com que não se acreditasse que Jesus era de fato um espírito superior, elevado, e que era o Messias. Então, você vê como a questão do orgulho nos cega, né? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que ouçam. Exatamente. E outra coisa que as pessoas também, os incrédulos, dão risada e não entendem, né? Eles sempre relacionam com a questão física, né? Ah, não, porque tem que ter olho de ver e tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas é no sentido mesmo da metáfora, né? Porque se você não tiver dentro do seu coração humildade de enxergar, você não vai enxergar, vai estar na sua frente e você não vai ver. E mesma coisa também as verdades, né? As coisas que nos chegam. Se nós não tivermos ouvidos para ouvir, se nós ouvirmos apenas de maneira superficial, sem nos aprofundarmos a ideia, né? Certamente nós não vamos chegar nem próximo do entendimento que aquilo tem, né? Por isso que nós devemos estar sempre atentos a isso. Bom, Alessandra, você quer ler o item 10? O último? Sim. Por favor. Deus disse não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais os incrédulos mais endurecidos deveriam se inclinar? Sem dúvida ele o poderia, mas então onde estaria seu mérito? E aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-lo, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal, e como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois seus filhos perdidos sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade, e então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmo nos seus braços, e como um filho pródigo, lhe pedirão graça. Nossa, que bonito, né? Deus dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? É o que a gente acabou de falar, né? Deus passou aquele tempo todo preparando o povo para ser libertado. Então, cumpre-se então a profecia, o que Deus falou, acontece. Quer prova maior do que Deus? Se Deus está dizendo que vai acontecer, aí acontece do jeito que Deus falou, e ainda assim a pessoa não acredita, queria então o quê? Que só faltou então Deus, né, se fazer presente ali de alguma forma para aquele povo ali fisicamente, para que pudessem ter a certeza de que Deus existe, não é? E ele fala que não é assim. Sem dúvida ele poderia, claro, né? Deus poderia, Deus pode tudo, né? Mas então onde estaria o seu mérito? E aliás, de que isso serviria? Não é verdade? Porque se nós tivéssemos a certeza de que Deus existe, né? Porque nós já temos essa certeza. Eu falo das pessoas que são incrédulas, né? Então, imaginemos essas pessoas, então, que tivesse agora, nesse exato momento, a certeza de que Deus existe. O que seria transformado na vida dessa pessoa? Será que o seu orgulho não seria ainda mais atingido? Né? Porque a questão é que ele ainda não quis se inclinar a Deus. Ele não quis procurar. Então, ele ainda está endurecido para isso. Por mais que se mostrasse a verdade ali à frente dele, ele ainda teria algum jeito, daria alguma forma de contradizer, contrariar e negar aquilo. Porque o seu orgulho ainda ia ser muito forte. Então, de que serviria? Deus tem um olhar diferente, né?
Deus dá a questão do mérito, né? Tudo é mérito. O aprendizado ele tem que passar pela gente, tem que passar pelo corpo, né? Tem que ter um entendimento. A gente tem que sentir o aprendizado. Não basta alguém chegar e contar para a gente como é, a gente tem que viver aquilo. Tem que sentir. Para você construir essa humildade que você está falando desde o começo. Exato. É por isso que é necessário que a gente haja dessa forma para construir essa humildade. A gente vai passando pelas encarnações, nos livrando das nossas trevas, né, das nossas más tendências. A gente vai se despojando dessas outras coisas para a gente poder seguir. Quando você fala, a gente acha que a construção é uma vida só. Na verdade, não é, né? Uma vida só não dá para nada. Quantas dívidas a gente não adquire? Quantas são saudadas? Não é? Quantos aprendizados a gente deixa de ter porque a gente ainda não desenvolveu o nosso banco de dados? Eu quero dizer, às vezes nós passamos por situações e não aprendemos com elas, e aí não podemos passar pelas outras lições que já estavam programadas. Então, há de ter tempo, né? Nós precisamos ter tempo. Então, uma encarnação só não é possível. Mas é essa questão, a cada encarnação, a cada prova de Deus, né? A cada prova da existência de Deus, da sua divindade, nós vamos amolecendo ainda mais o nosso espírito. Por isso que nós que estamos já procurando o espiritismo, nós que nos inclinamos a Jesus, que quando nós lemos as passagens do Evangelho, nós nos emocionamos, isso já demonstra a condição da nossa essência. Isso já demonstra que nosso espírito já está amolecendo, né? O que já vem amolecendo já há bastante tempo. Porque é muito diferente algumas pessoas, não são? Algumas pessoas das outras, eu digo assim, questão de religião. Para algumas, a certeza de que Deus existe é tão grande que elas vivem a vida de maneira mais feliz e mais tranquila. Outras pessoas que não acreditam em Deus, que levam tudo a ferro e a fogo, estão sempre em batalhas intermináveis, porque nunca podem contar com a certeza de que Deus está no comando. Estão sempre querendo tomar o comando, tomar a rédea da situação, e não conseguem, e não entendem que não é isso que é para fazer. E passam a vida inteira se martirizando, querendo buscar esse controle, tomar a rédea das coisas, dizer, eu posso fazer, eu que sou o dono da minha vida. Entendem? E quantos que não passam a vida inteira fazendo isso? Até o momento em que as situações o fazem ser humildes, reconhecer a divindade. Igual eu falei na semana passada, daquele filme, acho que não é Um Olhar do Paraíso. Eu esqueci. Eu postei lá, aquele que você assistiu, não é? Isso. Porque nessa história, a mãe, ela é um pouco assim ateia, vamos dizer assim. Ela tende a não acreditar em Deus, né? Diferente do marido, ela tende a não ter fé, não ter fé, não ter fé. Mas até que no último momento, onde nada mais pode acontecer, nada mais pode ser feito, aí então ela se entrega à única coisa que ela acha que pode salvar, que pode ser feito. E isso vem do seu íntimo, isso vem da sua intuição. Ela sente, então, que somente a prece pode resolver. Então, ela se entrega à prece, se entrega a Deus. Então, naquele momento, a família se junta em oração para salvar a filha, né? E realmente é o que acontece. A filha é salva, ilesa. Ela cai de uma altura, não sei de quantos metros, e sai sem nenhum arranhão, sem nenhum osso quebrado. Então, é nesse sentido. Muitas vezes, nós vamos ter que chegar numa situação determinada na nossa vida, onde Deus vai nos colocar numa prova tão grande que aí não vai ter jeito. Ou nós nos abaixamos, nos ajoelhamos, ou então nós vamos suportar uma dor, ou melhor, nós vamos passar por uma dor insuportável, né? É disso que se trata, de amolecer o nosso espírito, para que então possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É necessário nós nos tornarmos pequenos, né, dentre os pequeninos. E ele continua dizendo... E por falar em aprendizagem, eu acho que nessa encarnação nós acreditamos e cremos em Deus. Mas nós estamos ainda aprendendo a ser espírita para podermos atuarmos na outra. Exato. É o que eu falei até numa dessas outras aulas, né, um dos encontros, que assim, o nosso compromisso com o espiritismo é recente, né? É pouco tempo, mas o nosso compromisso com Jesus é muito antigo.
Se Jesus está com o Pai desde a criação, né? Então, quer dizer que nós, desde que nós estamos aqui encarnando, nós estamos com Jesus e Ele está com a gente há muito tempo. Então, nosso compromisso com Jesus é muito antigo, né? O compromisso com o Evangelho, com as práticas da caridade, né? Então, nós estamos aqui realmente vivendo o Espiritismo, aprendendo para numa próxima encarnação, se aqui ou num outro planeta, onde a espiritualização, né, a espiritualidade já é mais evoluída em termos de entendimento. Então, se nós estamos aqui nos preparando para viver num outro local, ou se mesmo para vir numa próxima vida com mais facilidade, né, de entendimento do Espiritismo para ajudar nessa transição, mostrar para essas outras pessoas que estão começando a abrir os olhos, né, que estão recebendo essa oportunidade, se nós pudermos juntos mostrar a luz, mostrar o que nós estamos aprendendo, porque nós não conhecemos a verdade, mas nós sentimos a luz e carregamos a luz conosco, né? Porque todo ensinamento é luz. Então, sempre que nós passamos esse ensinamento para alguém, nós estamos passando luz para as pessoas, né? Então, é dessa forma que nós espíritos, estamos nos preparando. Como eu disse, nosso compromisso com Jesus é antigo. Nossa prática, nossas atividades na prática da caridade, nossa busca pela fraternidade, né, por ajudar nossos irmãos, a gente já vem trazendo isso há muito tempo. Agora, nosso compromisso com o Espiritismo, com a doutrina em si, ela é recente, né? Então, ó, ele coloca lá... É bom que a gente construa essa humildade. Não entendi. É bom que a gente construa essa humildade ao longo da vida. De cada encarnação. E não quer nem reencarnar, que se acha que vai estar pronto. Não, tem gente que acha ainda que pode escolher, né? Tanto quando desencarnar, quanto for reencarnar. Não, porque quando eu desencarnar, eu quero ir para a colônia Nosso Lar. Não quero ir para a colônia Esperança, não. Ou então, quando eu for reencarnar, não quero mais reencarnar na Terra, eu quero reencarnar em qualquer outro planeta, mas na Terra não, né? Reencarnar em Júpiter. E aí que está a grande questão da humildade. A grande questão da humildade, de você imaginar. Você acha que você é capaz de escolher o melhor para você? Você acha que você já é capaz de escolher o melhor para você? Né? Ou não é melhor, então, deixar que Deus escolha? Eu prefiro que Deus escolha, né? Eu não quero saber onde eu vou encarnar, porque quando a gente fala assim que a gente tem que aprender a florir onde Deus nos plantou, né? É nesse sentido. Muitas vezes, aqui na Terra principalmente, nós temos que pegar o nosso vasinho e ir para outro lugar, mas nós vamos continuar florindo, mas em outro lugar. Então, às vezes as pessoas entendem essa metáfora como um condicionamento. Por exemplo, eu fui plantado aqui, nessa família, nessa encarnação, é aqui que eu tenho que ficar pro resto da minha vida e tal. E não é essa a questão. A questão é que, aonde Deus te colocar, você tem que florir. Se Deus te colocar num emprego, por exemplo, que você não gosta muito, mas que você faça de lá o melhor lugar que você puder, né? Que você tire as melhores experiências e aproveite o máximo que você puder desse emprego. Se Deus te colocou, de repente, entre familiares difíceis, por exemplo, um espírita nascendo numa família católica ortodoxa romana, ou um filho nascendo com pais evangélicos bem ortodoxos, bem firmes, então ali ele ainda tem que florir. Ele tem que conseguir florir ali onde Deus o colocou, né? Então a gente tem que sim florir onde Deus nos coloca, onde Deus nos planta. Sem dúvida ele poderia, mas então onde estaria seu mérito, né? Se Deus fizesse, né? Se Deus se fizesse presente ali, mostrasse, eu sou, né? Eu sou Deus e aqui, pronto, existo. Agora você acredita. Mas onde estaria o mérito? Porque tudo é merecimento, né? Tudo é questão de mérito. Sem dúvida, aí ele fala assim, não, são vistos todos os dias, né? Deus prova todos os dias, prova todos os dias da sua existência, certo? Todos os dias. Peraí, deixa eu só ver que eu grifei esse aqui e não grifei o outro. E aliás, o que serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem, se eu visse não creria porque sei que é impossível, né? Ou seja, mesmo se aparecendo, muitas pessoas ainda não acreditariam. Como a gente lembra aqui, por exemplo, de Tomé.
né? Que mesmo Jesus ali aparecendo ainda tal, ele precisou tocar as chagas para acreditar. Então, mesmo Jesus se mostrando ali presente, falando coisas que dariam o entendimento que realmente é Jesus, né? Pelas palavras, pela grandeza e tal, ele ainda assim precisou ter uma comprovação física, né? De que era Jesus mesmo, né? Então, eles se recusam... Oi? Eu falo assim, que se no tempo de Moisés ele já veio com a presença de Jesus para mostrar ao povo, o povo não acreditou. Jesus veio com a missão de mostrar a moral, mostrar todos os ensinamentos, o povo não acreditou. E não acreditou. Agora você acha que se Jesus voltasse agora, em 2020, o povo iria acreditar? Pois é, porque se todas as verdades, os ensinamentos, tudo que ele fez está aí, se os historiadores, né, a maioria deles dizem mesmo que realmente Jesus, no mínimo, foi um espírito muito evoluído, porque as coisas que ele falava para a época, né, dentro da moral daquele povo, eram coisas realmente muito elevadas, né, coisas para o futuro, vamos dizer assim, né? Que as coisas que ele falava moralmente era muito distante da realidade moral daquele povo. Então, no mínimo que Jesus era um espírito superior, os próprios cientistas, né? Os cientistas, os historiadores reconhecem essa grandeza de Jesus, né? Então, mesmo com todas essas provas, né? Como Deus falando que Jesus viria, aí Jesus vem, faz tudo isso e ainda o povo não acredita e ainda fica esperando que Jesus venha novamente. Agora, qual é a precisão de Jesus vir novamente, né? Para se mostrar presente, para mostrar que realmente ele existe? E onde está a nossa fé? Né? Os ensinamentos estão aqui. Nós queremos ver Jesus, nós queremos a presença de Jesus, mas estamos preparados para isso? Porque antes nós podíamos alegar ignorância, agora não podemos mais alegar ignorância. Como seria, então, confrontar a nossa sociedade, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, diante daquele que passou tanto ensinamento e que nos mostrou tanto, e que nos deu tanto tempo para nos modificarmos? Então, às vezes, nós estamos ali preocupados com a presença física de Jesus, quando não conseguimos nem mesmo dar continuidade e trazer para a prática da nossa vida os ensinamentos que ele nos deixou. Queremos o quê? Que Jesus venha novamente repetir tudo aquilo que ele nos falou? Será que precisaremos, então, que ele, entre aspas, né, com todo carinho e com todo o coração, jogue na cara tudo que ele nos ensinou e que a gente ainda não aprendeu? É isso que nós queremos? Não é essa a proposta, né? Nós não precisamos que ele venha de novo, porque ele já está em nós. E ele já falou que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estará. Então, ele sempre está presente entre nós. Para que nós queremos a presença física dele? Quando nós queremos e devemos buscar a presença espiritual. Essa ligação, essa sintonia com ele, uma sintonia mais fina, né? mais dentro, mais penetrante. É isso que nós buscamos. Infelizmente, as pessoas ainda estão presas, né, à questão física, à questão da materialidade. Então, elas querem ver Jesus novamente para reafirmarem a sua fé. Porque qual é a necessidade? Por que você quer que Jesus venha novamente? Qual é a necessidade? Qual é a precisão disso? Se você quer realmente que Jesus esteja entre nós, cumpra aquilo que ele, então, nos disse para fazer. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Queremos receber bem Jesus quando ele vier? Tornemos, então, pessoas melhores do que éramos. Sejamos mais fraternos. Agora, por que queremos tanto, né, a presença de Jesus? Para reafirmar a fé? Para poder dizer, agora que eu vi, olha, realmente Jesus existe. Nós não precisamos que ele venha novamente, porque ele nunca foi embora, né? Ele sempre continuou com a gente. E a prova disso é que quando ele desencarnou, ele voltou praticamente imediatamente, né? Desencarnou, fez outras coisas e já veio se mostrar. Quer dizer, ele nunca se afastou. E ficou bem claro também que desde o início, né? Acho que é uma passagem de João, se eu não me engano, que o princípio era o verbo, né? E desde o início ele era o verbo e ele estava com Deus, né? No início da criação. Então, tem essa passagem que mostra que Jesus sempre esteve conosco. E mesmo depois que ele desencarnou, ele continuou logo imediatamente e nunca se afastou. Né? Então, só para a gente... Pode falar, Rê. Eu li um livro
há muitos anos atrás que me deixou assim muito pensativa. O Calvário de Jesus não foi na cruz. O Calvário de Jesus foi porque ele era um ser tão elevado, tão iluminado, que para ele descer à Terra foram 100 anos para que ele pudesse, um fragmento da luz dele, um fragmento, senão o corpo material não ia aguentar tanta luz, um fragmento, o corpo dele teve que descer por escalas e fazer um pequeno estágio para que o corpo conseguisse aguentar o tamanho da luz aqui na Terra, porque a gente sabe que a Terra é muito, muito, muito pesada. Nós é que somos ainda seres inferiores, nós não sentimos esse peso de vibracional da Terra. A gente já está mais habituado, né? Já está mais com a gente. Isso. E para ele, que era um ser elevadíssimo, teve que fazer esses estágios para que ele pudesse vir. E o povo continua não crendo. O povo continua querendo a volta dele. Ele não tem mais. Ele já fez a missão. E para a gente ter uma ideia, por exemplo, dessa luz de Jesus, a gente lembra muito do Saulo de Tarso, né? Nas portas de Damasco, né? Ainda Saulo de Tarso, né? Então, você vê quando Jesus se mostrou para ele cegou diante da luz de Jesus. Ficou cego diante da luz de Jesus. Então, para a gente ter a noção da grandeza disso, a gente não tem, porque a gente só conhece a nós, né? Nós temos, assim, pequenas ideias de grandes espíritos evoluídos que são os próprios espíritos que nos trazem, né? Como São Luís, como o Espírito da Verdade, a gente entende a grandeza pelos que eles falam, né? Mas é só disso que a gente conhece. O resto mesmo a gente só pode sondar. Então, nós podemos imaginar, né, a luz que seria Jesus. Oi, Nicole, você queria falar? Não. Ah, achei que você ia falar alguma coisa. Então, deixa eu só terminar essa última partezinha aqui, ó. Então, ele fala, se eu visse, não creria. Porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque o seu espírito não está ainda maduro para compreendê-lo, nem seu coração para senti-la. Então, veja que ele faz ainda uma diferenciação. Nem o entendimento intelectual e nem o emocional. Nenhum dos dois, né, você ainda tem para poder compreender. Então, e aí ele coloca o seguinte, o orgulho é a catarata que obscurece sua vista. E eu acredito também que o orgulho seja assim algo como uma catarata na visão. Porque você consegue enxergar, mas a catarata, ela impede que você tenha a dimensão, que você tenha a profundidade daquilo que você está vendo. Veja, você vê uma luz, um clarão, mas você não consegue ver a formação da imagem, né? E para que você possa ver essa imagem, é necessário que você faça essa cirurgia para tirar essa catarata. E é algo parecido com a reencarnação e as provas, né? Que fazem isso com a gente. As nossas provas vão limpando, né, essas traves que estão nos nossos olhos, né? Essa catarata. Então, a cada prova bem passada, a cada encarnação, nós vamos limpando mais os nossos olhos, né? Aí depois ele fala, é preciso, pois, procurar curar a causa do mal. Como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços. E como o filho pródigo, lhe pedirão graça. Né? Então ele fala que então Deus não abandona nenhuma das suas criaturas, a gente sabe disso, nunca abandona, e que deixa a cargo de cada um, de cada espírito, no seu tempo, abrir os olhos e perceber a grandeza das coisas, né?
e que aí estão quando estiverem vencidos pelos tormentos da incredulidade, porque, gente, como é, né? Como são os tormentos da incredulidade? Como é difícil como é difícil viver a vida, passar pelas provas sem acreditar em Deus, né? Sem acreditar em nada. Cada prova que se passa, cada situação, cada vicissitude é uma dor interminável, é um peso gigantesco, porque não se tem com quem dividir, né? Quando Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve, é nesse sentido, porque a gente divide, né, esse fardo com o quê? Com entendimento sobre o que é reencarnação, o porquê de estarmos aqui. Então, os ensinamentos do Mestre Jesus, eles trazem essa leveza para a nossa encarnação, para a nossa vida, porque então nós podemos crer que Deus, que é Criador, que é Pai, que nos ama incondicionalmente e que está cuidando de nós e que está planejando a nossa caminhada, a nossa evolução. E que, como muitos que pensam que são capazes já de saber o que é bom para si, que já podem escolher o que é melhor para si, nós sabemos que não podemos, que nós ainda não temos essa capacidade. Então, que nós deixamos sempre nas mãos do Pai a nossa encarnação e tudo que for mais, e tudo que estiver junto, né? É isso. Alguém quer fazer alguma outra colocação? Com relação... a questão que a gente está falando mais aqui é da questão do orgulho, né? E como ela atrapalha a gente de entender as outras coisas, né? É isso. Verdade. Cadê você, Lavínia? Cadê a Lavínia? Não, Lavínia, a gente não tá vendo a sua carinha. Não, é porque eu desliguei porque a internet estava caindo um pouco a internet. Eu acho que é por causa dessa chuva aí. Quando chove assim, a internet dá uma lentidão. Bom, é isso, meninas. O que vocês têm a dizer? Obrigada. Eu também grato, viu? Porque são ensinamentos, nossa, muito bonitos. Foi tudo muito lindo. Agradecemos sempre a Jesus, porque a Jesus e aos espíritos de luz que estão em nome dele aqui em nossa volta, nos intuindo, nos ajudando. A questão da espiritualidade também, ela atua na emanação de boas vibrações, acalmando e apaziguando o nosso coração, para que a gente possa entender melhor tudo que está sendo colocado, né? Então, a espiritualidade é grande responsável pelo nosso entendimento também. Então, que nós sejamos gratos a eles. Hã? E muitos espíritos que nos acompanham ou nos estão acompanhando recentemente, esse estudo simples, para eles, significa muito. Porque é um aprendizado. Isso mesmo. Não só para nós, encarnados, mas para os desencarnados também. Verdade. Teca, quer falar alguma coisa? Não? Tenho sim, a Nicole que vai fazer a oração hoje. Legal. Já chega assim querendo fazer oração. Que bom. Não tô preparada. Alessandra, é você? Eu queria falar uma coisa. Tá bom. Eu queria agradecer, dizer que eu gostei muito da primeira... e que eu quero participar mais vezes. E que eu queria também... E eu queria que... agora eu não sei dizer. Acho que não sei se é capítulo 9. Eu queria que repetisse de novo, eu gostei muito. Do capítulo? Mas qual que a gente está lendo agora? Não. É o que o item 9. O item 9, isso. O item 9. Que é a parte mais bonita. Tipo, eu gostei muito, fiquei bem emocionada. E isso vai acontecer bastante, viu, Nicole? A gente vai lendo o Evangelho e vai se emocionando. Isso porque os ensinamentos que estão aqui, eles já estão dentro de nós. Então, quando a gente lê e se emociona, é porque a gente lembra o quanto aquilo é forte, o quanto aquilo está fixo, né? Quanto está enraizado dentro de nós. Quando a gente lê dessa questão das aflições, por exemplo, quando a gente lê do Cristo Consolador, quando a gente vê, né, como Jesus fez tudo, construiu para ajudar a gente nessa encarnação, aí tudo isso a gente fica emocionado e a gente fica mesmo sentindo, porque é a verdade, né? E é como eu sempre falo,
A verdade pacifica, vivifica e felicita o espírito, né? O espírito gosta da verdade, ele se sente bem perante a verdade, né? Dos sentimentos, de tudo. E aí, semana que vem, a gente faz uma revisão sempre antes de começar o próximo item. Então, com certeza, a gente vai falar do item 9 de novo, tá bom? Na semana que vem. E aí eu vou adicionar você ao grupo e depois eu deixo um livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo com a Teca, e aí ela te entrega depois, tá bom? Tá, muito obrigada. Imagina. Deus abençoe. Amém, abençoe a todos nós. E aí, então, as meninas, Teca e Alessandra. A Teca vai fazer a leitura hoje da prece da Alessandra, não é isso? É isso ou não? É. Ah, bonitinho. Né? Então, vamos lá, meninas. Vamos fechar os olhos, pensar em Jesus. Agradeço pela oportunidade de hoje, pelo momento de agora, pelo aprendizado e o que passa por mim que eu consiga transmitir ao meu irmão. A harmonia, o carinho, o amparo. Às vezes nos sentimos sós, mas lembremos que Jesus está conosco. Nossos benfeitores estão conosco, nos envolvendo com seu amor amigo e generoso, nos intuindo e desejando que possamos avançar sempre. Desejo paz a vocês e a mim. Gratidão. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Aê! Gostei! E olha que a gente acabou de... Lê! Parabéns, Lê! E foi o que a gente falou da questão de Jesus estar conosco mesmo, tá vendo? Como repetiu na prece. Para que a gente tenha certeza, tá vendo? É assim que a espiritualidade faz para nos mostrar a verdade. Ela nos mostra de muitas formas, mas ela só cobra uma coisa, que nós tenhamos os olhos de ver, né? Ou seja, que nós tenhamos humildade para ver o que eles estão nos mostrando. Mas eles nos mostram sempre, tá? Bom, eu quero agradecer então a presença de vocês, mais uma vez. Prometo que essa semana vou arrumar lá direitinho os vídeos, organizar certinho as datas e a sequência. Aí, por exemplo, a Nicole, se quiser acompanhar os vídeos anteriores, o mesmo esse também vai ficar disponível, tá bom? Tá bom. Vocês, todos nós, né, continuemos sempre estudando e lendo, tá bom? Sempre importante. É isso. Sempre. Tá bom? Bem. Então, um beijo a todas, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijão. Amém. Até mais. Tchau. Tchau. Meninas. Até mais, meninas. Até mais. Tchau.